Estamos de regresso ao terceiro e último bloco do programa. Depois do vandalismo, seguiu as atividades de limpeza e remoção de destroços nas estradas. Nossa reportagem ouviu a opinião de alguns especialistas em volta dessas manifestações. O asfalto com uma imagem não habitual. 2 dias depois das escaramuças, era preciso voltar a usar várias vias de acesso na capital, mas não nas condições em que estas se apresentavam. Para devolver a imagem original das estradas, o município de Maputo, junto de alguns munícipes, realizou as jornadas de limpeza, que consistiam na remoção de obstáculos e outros vestígios dos tumultos. Quem se fez na estrada por meio do seu veículo elogiou a iniciativa. De princípio, eu quero enaltecer o trabalho que está a ser feito, né? Por acaso estava tudo paralisado depois dessas manifestações. E eu acredito que sim, é benéfico, sim, temos que manter as vias limpas, e apesar de que a greve também é necessária, mas também precisamos sempre manter todas as atividades operacionais. Tudo cheio de coisas de qualquer maneira. A iniciativa? É preciso mesmo encorajá-los, né? Nós é que fizemos isso, então precisamos ser nós também a manter sempre as vias limpas. O ministro do Interior agradeceu aos munícipes das cidades de Maputo e Matola pela iniciativa de limpeza. O Governo de Saúde agradece às populações da província de Maputo, da cidade de Maputo e outras províncias que, compreendendo o lado nefasto destas manifestações, distanciaram-se e participaram na limpeza e remoção de obstáculos que estavam colocados nas vias públicas. E também voltaram ao trabalho, voltaram à escola. Em várias conferências de imprensa, o governo foi categórico ao afirmar que estas manifestações eram ilegais. Um certo candidato, depois que se autoproclamou vencedor, também avançou para a convocação daquilo que ele chamou greve, e que mais tarde veio-se notar que não era necessariamente isso, era outra coisa. No âmbito da atuação das Forças de Segurança, há vários meios coercitivos, preventivos, que são usados para dissuadir ajuntamentos ilegais ou manifestações que sejam ilegais. A frequência das crianças em manifestações é uma preocupação para as autoridades governamentais, que pediram aos pais a vigilância. Para alertar aos pais para que não permitam que os seus filhos menores, como têm sido vistos na televisão e nas redes sociais, crianças, portanto menores de idade, a serem instrumentalizados para participarem destas marchas, destas manifestações ilegais. Queríamos continuar a exortar para que, como pais responsáveis, cuidemos dos nossos filhos e não permitamos que possam ser usados para objetivos inconfessos, que nós não os conhecemos. No dia 28 de outubro corrente, o presidente da República questionou a falta de serenidade e calma por parte do candidato presidencial apoiado pelo Podemos ao convocar constantemente greves, numa altura em que corre a análise de contencioso eleitoral no Conselho Constitucional. Estamos a sentir uma certa calmia, uma certa serenidade para alguns partidos, porque sabem que as regras do jogo ainda estão. Alguns partidos não quer dizer que estão todos satisfeitos. Os 4 partidos que tinham candidatos, e depois mais outros, o silêncio não quer dizer concordar em tudo, incluindo aqueles que são considerados que ganharam numa certa zona. Não se pode pensar que estão todos satisfeitos nas zonas onde eles ganharam ou perderam. Agora estamos com uma onda de manifestações ilegais e violência. Minhas senhoras e meus senhores, caros embaixadores, no passado dia 21, o país foi assolado por ações de perturbações da ordem pública, decorrentes da convocatória, da manifestação e da greve à escala nacional por um dos candidatos à presidência da República de Moçambique. Um Estado de Direito no nosso país. Portanto, alguém pode dizer que eu vou fazer isso, vou arrebentar isso. Foram registrados focos de perturbação da ordem pública, caracterizados por bloqueios das vias, queima de pneus na via pública,
vandalizações e arremessos de pedras e outros instrumentos contundentes contra agentes da autoridade e infraestruturas. Está aqui o ministro do Interior que está aqui a acompanhar. A informação que hoje me deram, eu tenho mais de 60 polícias numa situação de feridos, uns com alguma gravidade. Filipe Nussi estranha a ação de alguns manifestantes que atearam fogo a uma esquadra em Xalaua, na província de Nampula, e diz que o fato pode ter outras dimensões. Também estamos a ouvir que há um vandalismo total em Xalaua, em Moma, que a nós não nos parece ser assunto de Podemos. Vamos compreender um pouco, senão estaremos já a subir gradualmente para uma confusão grave que teremos que responsabilizar algumas pessoas qualquer dia que seja, porque distraídos não estamos. Porque eram zonas onde se recrutam bandidos, onde se recrutam terroristas, e da maneira como está a ser manifestado lá a situação, não nos parece esse de Podemos, porque Podemos, calhar, é de explicar. Então, querem queimar a fábrica, não sei o que é isso. Reconhece-se que os moçambicanos têm direito à manifestação e à liberdade de expressão, mas estas devem ser realizadas em obediência a leis e preconceitos vigentes neste país, como acontece em outros cantos do mundo. Nós queremos imitar, e faz bem imitar boas coisas, onde as pessoas se manifestam livremente, noutros países, mas não fazem nesta dimensão. E se o fazem nesta dimensão, a resposta é muito agressiva. Nós estamos a ver agora, essa semana mesmo, não precisa de semana passada. Os últimos 10 dias estamos a ver em todos os continentes como agem os outros, mas nós estamos a dizer aqui que não. A CTA também faz o seu levantamento dos prejuízos que advieram de atos de vandalismo durante a manifestação. Sabotagens, vandalizações, arrombamento de estabelecimentos privados e comerciais e até produtivas. E eram cerca de 33. Estas vandalizações e arrombamento provocaram perdas financeiras estimadas em cerca de 3 mil milhões de meticais. Portanto, o nível de vandalização desses estabelecimentos é de tal forma que não poderão, portanto, voltar a operar. Portanto, é como se estivéssemos a instalar uma nova unidade, se tivermos que ver a operacionalidade. Em termos de impacto em pós-trabalho, estamos a falar de 1.200 trabalhadores de forma direta. Portanto, o efeito multiplicador disto é mais do que uma simples paralisação, porque essas pessoas têm, portanto, famílias. Se assumirmos o número médio de agregado familiar, segundo o Instituto Nacional de Estatística, então só a vandalização e arrombamento estaremos a falar de 33 estabelecimentos comerciais que podem afetar as condições de vida de mais de 6 mil pessoas, significando que terá impacto socioeconômico. Agostinho Vuma apelou à classe empresarial e à sociedade no geral a não aderir à paralisação do país, alertando riscos que podem afetar a todos. Números para nós levam-nos a reiterar o nosso apelo a toda a sociedade, manifestante, produtiva, que no final do dia, todos nós aqui, inclusive nessa sala, somos consumidores. Nós, como setor privado, temos a preocupação de que, mesmo que quiséssemos manifestar todos nós, no final do dia precisamos de ter a comida na mesa. Portanto, há uma necessidade dos nossos governantes, aqui dito, de garantir a segurança das nossas unidades, porque estamos a assistir a pilagens, a saques que estão a colocar a nossa economia, a nossa comida. Podemos eleger a questão que tem a ver com o direito de manifestação, mas também podemos eleger
o direito à alimentação. Os apelos continuam a chegar de vários cantos para não adesão às manifestações, numa altura em que paira a incerteza sobre os próximos dias, com a convocação da terceira etapa das manifestações. No rastro das manifestações foi o assunto desta semana do Contacto Direto. Nós voltamos para a semana com mais um tema de interesse social. Até lá, fique bem.